Uma vida com propósito. Livro de Rick Warren. Primeiro capítulo. Afinal de contas, por que motivo estou aqui? Uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Provérbios 11:28. Primeiro dia. Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Colossenses 1:16. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que a sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com o propósito dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque, normalmente, começamos pelo lado errado. Nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Mas, concentrando-nos em nós mesmos, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram: não há como você chegar saindo diretamente daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, o seu Criador. Você só pode existir porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossas origens, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver e deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar Deus para o que deseja. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante.
Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito de minha vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista, jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim do propósito. Mas ser bem-sucedido é cumprir o propósito para a sua vida. São coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar os seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é um absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a minha forma de você achar a si mesmo, seu verdadeiro eu. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda já lotada. Na verdade, ele ensinará a fazer menos na vida, ao se concentrar no que mais importa. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem e teorizam. Quando as pessoas dizem: eu sempre pensei que a vida fosse, querem dizer: este é o melhor palpite que posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo os mais sábios dos filósofos está apenas supondo. Um professor americano de uma universidade escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: qual o significado da vida? Ele então publicou suas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida, e outros foram honestos bastante para dizer que não tinha a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Morder que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa: a especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou ao longo
toda a Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si mesmo. Deus não é apenas um ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito antes de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, explicarei mais tarde como iniciá-lo. 2. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. O propósito da vida cabe em um outro propósito, muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata este livro. Andrei Bitov, um romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, eu repassei a frase como em uma escada rolante. Saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Primeiro dia, do nosso livro aqui, Uma Vida com Propósito. Eu vou deixar para você um tema para a sua reflexão. A questão não sou eu. A questão não é você. Um versículo para você memorizar. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontro propósito. Colossenses 1:16. E uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus,
e não para mim mesmo? Que Deus abençoe.